Eu vou usar, em grande parte das vezes, esse livro aqui, que tem outra capa atualmente. Esse aqui é um livro velho, que eu não posso trocar nem perder, porque está cheio de rabisco, tá? E você comprou um, né? Mostra aí para a turma. Não dá para ver, mas é o mesmo livro, é Mediunidade, tá? É o mesmo livro. Quanto que está esse livro? É que ela é difícil para muita gente ficar estudando. Eu também não gosto no celular, no computador, porque eu gosto de rabiscar, de riscar. Né? Então, tem muita coisa aqui, livros que eu li no passado e eu rabisco. Às vezes faço uma cruzinha, às vezes ponho uma observação. Boa, não concordo. Então, é, esse daqui, o livro Mediunidade de Edgar Armand, temos do capítulo 1 ao capítulo 6, que é mais ou menos o conteúdo, é o conteúdo de hoje. Não sei se a gente vai cumprir todo esse conteúdo, mas como eu não vou falar tudo que está aqui, deve dar. Mediunidade. Acho que é até besteira ficar explicando o que é mediunidade. O que é mediunidade? Quem arrisca? Uma capacidade de transcender esse plano e sentir uma vibração que não é comum a todos. Quem mais? Todos têm mediunidade, mas com a mediunidade todos nascem. Eu só estava direcionando o microfone, mas a mediunidade é essa capacidade. Alguns falam que é um dom, mas não é um dom. Tá? Não é um dom. Estou na impressão que é uma coisa muito especial, porque eu mereço, então é um dom, né? O dom de fazer alguma coisa. Boa, bonito. Mas vocês vão ler em alguns livros, e eu li hoje, eu acho que até nesse livro Médiuns, que é um dom. Ele é justamente essa capacidade que nós temos de fazer uma comunicação com o plano espiritual. Explica bem isso? Sim. Tá? Existem alguns outros tipos de mediunidade que, por exemplo, a mediunidade, a evidência, né? Então, a evidência é uma comunicação, mais ou menos, porque eu estou vendo um espírito, você viu, por exemplo, sentiu, né, os espíritos passando, foi uma capacidade ampliada da sua visão normal, conseguiu, de alguma forma, penetrar no que está acontecendo no plano espiritual. Provavelmente. É bom anotar para observar em outras oportunidades. Não é a primeira vez que eu sinto que, num curso de mediunidade, existem espíritos que estão aprendendo também. Existem espíritos que estão acompanhando cada um, tá? Que vão ajudar na sensibilidade. A Fabiana falou assim sobre que todos nós temos, né? Foi isso que você falou? Vocês acham que todos nós temos mediunidade? Sim. Sim. Quem falou sim lá de cima? Eu, sim. Sim. Vocês concordam com isso? Sim. Que tipo de mediunidade, assim, que todas as pessoas têm? Acho que é uma capacidade de um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Uhum. Tá, eu já vou... A intuição. Então, eu vou fazer um atalho aqui com vocês. Primeiro,
Só corrigindo, talvez, um termo, intuição. A intuição é quando a pessoa ela expande a sua mente de tal forma que ela se liga com Deus, se liga com as verdades que estão no espaço. Quando a gente entra quase que num êxtase. Então, eu falo para vocês, não é intuição. A intuição, ela acontece de vez em quando. Tá? A intuição é uma característica realmente que a gente vai desenvolvendo na medida em que vamos evoluindo. Ok? Quanto mais evoluído o ser, mais facilmente ele tem contato com a verdade. Existem diversos mundos, diversos espíritos, diversas pessoas pensando, isso está tudo lá em cima para a gente. Mas nem todo mundo consegue captar. Essa ida lá é a intuição. Estava conversando com meu filho, eu fiz uma nota, né, que o Guilherme, apesar que ninguém respondeu, só a Indira falou, legal, tá. Mas... Hã? Eu mandei um coraçãozinho. Você manda um coraçãozinho. Então, eu acho que isso daqui só a Mari acho que não está sabendo, né? Não, de um convite que eu fiz, do dia 9 de... Eu mandei, né, para o grupo? Eu mandei. E não sei se ele vai chegar aqui a fazer o exercício pleno. Eu falei, Guilherme, se cuidado, que alguém vai poder incorporar lá. Não é um trabalho espiritual, mas é um trabalho da respiração de Pai. Hoje ele consegue, por exemplo, no exercício respiratório, ele fala assim, Pai, já estou conseguindo ficar mais de 2 minutos com o pulmão todo vazio, 2 minutos, porque é um treino. E tem umas coisas assim interessantes nessa prática, uma prática diária, por períodos. E ele falou que ele alguém chegou a tomar aquele chá de Euskaya, como é que chama? Ayahuasca. Ele já tomou. Alguém tomou? Você tomou? Gostou? Sei. É inexplicável. Eu também, eu acho que eu não gostei, não. Eu fiquei muito... Esse chá, ele dá umas aberturas aqui na mente. É como que se te abre para chegar artificialmente nesse êxtase, assim, sabe? Às vezes no plano espiritual. Depende. Eu nunca tomei, não tenho a experiência. E ele falou assim, pai, existem alguns exercícios que você chega em tal nível que você vai entrar naquela, sabe, uma paz muito grande, parece que você é. E aí nós estávamos justamente falando sobre a intuição. Minha filha é psicóloga também, troquei ideias e queria que vocês fortalecessem essa ideia com vocês. Tá? Aquilo que parece intuição, mas não é, e a gente depois vai falar, que é uma
ideia que o Espírito passa para a gente, você pode pensar que é eu tive uma intuição, é uma inspiração. Então, nós temos, de um lado, a intuição. Essa ideia que vem do nosso guia espiritual, ele está nos inspirando. Da mesma forma daquele danadinho lá, que também vai te inspirar. Tá? Experimenta que é gostoso. Bom, claro, a mediunidade não pertence ao espiritismo. A única coisa que o espiritismo estudou profundamente é a mediunidade. Mas a mediunidade já existia antes do espiritismo. A mediunidade, se vocês forem ler o Velho Testamento, vocês vão achar centenas, acho que milhares, assim, histórias, né? Fenômenos. Mediúnicas ali, do Moisés, por exemplo, aquela chama ardente. Vocês acham que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus? Nas tábuas. Né? Nos 10 mandamentos, numa pedra, né? Numa pedra. Uma pedra. Certamente não, impossível isso daí. Mas um espírito muito elevado que estava acompanhando todo aquele trabalho do Êxodo, né? O inspirou, ou mais do que inspirar, para que ele, ou incorporou, alguma coisa assim, para que ele escrevesse lá os 10 mandamentos. E foram fundamentais, né? E são até hoje. São os 10 mandamentos que a gente deve, de vez em quando, dar uma relida e compreendê-los, né? E depois Jesus simplificou para 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí resume toda a doutrina do Cristo. Tá? Então, ali, até o Moisés teve que proibir que aqueles hebreus que estavam ali, 40 mil hebreus que ele estava conduzindo, ficassem usando a mediunidade de uma forma assim exagerada. Como a gente também proibiria se tivesse algum médium meio deslocado aí, incorporando espíritos ignorantes e passando isso para frente. Né? Porque não é que existe a mediunidade, que tem a mensagem espiritual, que nós vamos receber só coisas boas. Se o médium não souber fazer isso, não é um bom médium. Você falou que a mediunidade já existia antes do espiritismo, né? E por que o espiritismo, então, pegou essa vertente e foi estudar a mediunidade? Por causa das mensagens? Por causa do quê? Das mensagens? Não. Porque, por exemplo, poderia ter estudado outra coisa, né? E seríamos hoje um pouco ignorantes no sentido da mediunidade, né? Então, assim... Não, mas a mediunidade, ela teve uma utilidade imensa, né, no espiritismo. Mas, antes disso, já na Grécia Antiga, o Sócrates, ele falava que ele tem o seu, entre aspas, assim, o seu demônio pessoal, aquele que falava com ele, eles chamavam, acho que, daimon, uma coisa assim, né? Além do Sócrates, o Pitágoras. O teorema de Pitágoras muito provavelmente foi ditado. Cara, não é assim, deve ser assado. Pitágoras era um médium, como diversos filósofos foram médiums. Basta ler a biografia, os escritos deles, eram médiums. E muito interessante, a própria Grécia tinha aquele, acho que era Oráculo de Delfos, que
E as pessoas iam lá para tentar ter alguma orientação espiritual. Com relação ao espiritismo, aconteceu em 1848, lá em Hydesville. Isso, quem participou do curso básico, né, da primeira parte, deve lembrar. As irmãs Fox moravam na cidadezinha de Hydesville, e até o Araquém falou isso na palestra da semana retrasada, ou passada, e que as duas meninas começaram a escutar barulho, aí começaram a estabelecer um tipo de comunicação com aquela entidade que estava fazendo aquele barulho, houve uma comunicação, o espírito falou que ele tinha morado naquela casa, que ele estava enterrado não sei quantos pés de profundidade lá abaixo da adega, e aí foram lá, cavaram e acharam realmente esqueletos de um cara que tinha sido... E aquilo foi assim, noticiado, sabe, no mundo inteiro. Na Europa também, na Alemanha, na Inglaterra, existiam já muitos grupos, não tinha esse nome ainda, espiritismo, mas muitos grupos se reunindo, utilizando os médiuns, né, para passar mensagens, com incorporação, com efeitos físicos. E na França começaram a aparecer os fenômenos das mesas girantes. Então, as mesas que giravam, que batiam, que respondiam a perguntas através de batidas. Isso é novidade para alguém? Ou um pouquinho mais? Vocês sabem disso, dessa história toda? Aí, Kardec apareceu nessa história, ele não acreditava, ele achava que tinha algum truque, que jamais uma mesa podia estar animada, né, de alguma coisa, e ele começou a participar dessa investigação, começou a trabalhar com grupos de médiuns, e a mediunidade foi fundamental para que diversos conhecimentos viessem à tona de uma forma assim controlada por um cara de muita qualidade, de muito respeito, tá? O Rivail. E ele depois ele fez um resumo, né, de todo o trabalho que ele fez, através de perguntas, ele consolidou, estou simplificando, em mais de 1000 perguntas, no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é a base do Espiritismo. Está tudo ali contido no Livro dos Espíritos? Não está. E Kardec falou que muita coisa ainda haveria e que se a ciência um dia comprovasse o contrário, siga a ciência. Tá? E aí depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Entre o Céu e o Inferno e a Gênese. Livros muito interessantes que, ao longo do tempo, quem não leu, a gente recomenda que leia, mas nós sempre falamos, comece pelo Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o estudo do Evangelho no lar, é muito importante, e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi praticamente, acho que o primeiro compêndio, assim, que fala em detalhes da mediunidade. Só que com termos ainda, hoje, com os dias de hoje, alguns termos mais antiquados, que depois o próprio Armand, ele acabou escrevendo esse livro, com base principalmente nas informações do André Luiz. Então, o André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, trouxe muitas informações que complementaram as informações que estão no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, e alguma coisa talvez um pouco diferente, mas em função do próprio tempo em que ele foi redigido. Hoje, se fosse escrever novamente os livros do André Luiz, viria muita coisa nova também, né? Mas existem espíritas tão ortodoxos, e como em outras religiões também existem, que os caras
Acho que a Federação Espírita Brasileira estava tentando reescrever os livros do André Luiz com uma linguagem mais moderna. Ele é muito difícil de ler, né? Quem foi que falou? É muito mais fácil ler o Mediunidade do que nos domínios da mediunidade. Esse livro aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade, tá? É um livro que eu vou pedir para que todos vocês leiam ou ouçam, tá? Ou ouçam. Esse livro aqui, ele vai dar as informações mais preciosas que vocês podem ter. Mas todos os livros do André Luiz, pelo Espírito da Letra, é muito mais fácil de ler. É. Ele para, ele explica, ele lembra, desde quando ele... Essa capa é uma capa bem antiga, hoje tem edições mais novas, tá? Mas eu não consegui ler sozinho, eu tentei ler. Nossa, para. Eu gosto de ler, né? E aí você tem E assim veio, né? Com o tempo, muita mudança, muita evolução, muito conhecimento, tá? E a mediunidade hoje já é muito conhecida. A mediunidade é usada hoje, não só no espiritismo, mas tem diversas igrejas hoje que estão aparentemente se utilizando da mediunidade, mas da forma mais enganosa, a forma mais, assim, comercial e não muito séria, né? Tá? Porque quem faz aquilo não deve ser espírito, se tem espíritos ali, devem ter, não são espíritos muito elevados. Tá? Aí foi falado que todos nós temos a mediunidade. Sim, todos nós temos a mediunidade, que nós vamos chamar de mediunidade natural. Tá? Essa mediunidade é aquela que a gente, às vezes, tem a sensibilidade de captar alguma coisa, ou uma pessoa com uma vibração baixa está perto de você e você sente essa vibração. E aquela mediunidade que evolui conosco. Tá? Nós vamos evoluindo e essa sensibilidade aumenta. Essa nós chamamos natural. É uma mediunidade do ser. Tá? Espíritos muito atrasados praticamente não têm essa mediunidade. Né? Espíritos mais avançados têm. Nós ainda estamos no planeta Terra, então a mediunidade natural, a nossa mediunidade natural, ainda é muito fraquinha, muito assim. Chico Xavier tinha natural ou tinha não sei o quê? É difícil a gente falar isso, mas na minha opinião, ele tinha os dois, a mediunidade natural muito desenvolvida e a mediunidade, que é aquela emprestada, certo? Que é chamada de provas, que para ele não deixou de ser uma prova. Vocês acham que a vida do Chico Xavier foi fácil? Né? E ele venceu essa prova. Certamente era esperado. Tá? E a mesma coisa com o Divaldo e diversos outros médiuns. Né? Então, assim, em palavras simples, né? Nós vamos colocar a mediunidade natural dessa forma e vocês vão ver que no capítulo... Deixa eu ver aqui qual capítulo aqui está. Tem um resumo histórico, né? Eu não falei muito. Tem muita coisa. Em algum lugar eu tinha escrito, leia a mensagem do Hermas. Eu vou ler para vocês.
Hermas, que evangelizou no tempo de São Paulo, adquirindo grande e justa autoridade em seu livro O Pastor, dizia: o espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Não se esqueçam disso. Né? Afasta-se de toda a malícia e de todo vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos que o interrogam. O espírito elevado, ele não é, assim, a palavra que vem, verborrágico. Ele não é aquele que fala, e a mensagem dele é interminável. Eu, há muitos anos atrás, às vezes eu fico até arrependido, tem uma senhora muito boazinha lá no centro, lá de Santana, que nós fundamos ali muitos anos, 1984, vai fazer 40 anos. E tem uma senhora que ela tinha desenvolvido, aprendido a mediunidade em outro lugar, e ela trabalhava como médium, e ela começou a dar uma mensagem, gente, que eu tive que interromper. Eu tive que interromper. Sabe, que a pessoa vai girando e não para, e não para. Tá? Às vezes pode ser coisa dela, que tem um nome, isso, ou pode ser alguma entidade que está lá realmente prejudicando aquela reunião. Né? Eu falo assim, um espírito que é elevado, ele é objetivo, ele é mais objetivo. Nós vamos ter que aprender com isso. Tá? E quem dirige uma sessão mediúnica precisa ter pouco não, bastante sensibilidade, né? E para separar o joio do trigo. Né? Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Quando, pois, um homem que tem essa é a mensagem ainda lá do Hermes. Quando, pois, um homem que tem o Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Reconhece-se, ao contrário, o espírito terrestre. Dá para entender? Frívolo, sem sabedoria e sem força, no que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. É importuno, tagarela e não profetiza sem remuneração. Um profeta de Deus não procede assim. Então, só por essa lição aqui, existem diversas classes de espíritos. É bem verdade que nas nossas reuniões de desobsessão, por exemplo, a gente vai receber espíritos inferiores, que estão nesse processo, né, de atrapalhar a vida de outras pessoas. Tá? No capítulo 4, está assim, Evolução da Mediunidade, do livro Mediunidade. Ali ele fala praticamente bastante coisa sobre essa mediunidade natural. Tá? Algumas coisas que eu marquei aqui. O desenvolvimento das faculdades do espírito tende, pois, à revelação das coisas divinas em todos os seus aspectos e graus e à exemplificação de suas leis na vida comum. Isso com a nossa evolução, nós vamos estar pegando isso daí. Mas nós estamos no planeta Terra, nós estamos com uma mistura aí de espíritos que querem nos auxiliar, mas também muitos espíritos que não desejam nos auxiliar nisso daí. E cabe ao grupo, não só a esse grupo, ao grupo dos trabalhadores, a todos os trabalhadores do NAEFA, né, se lembrarem disso daí. A importância da harmonia espiritual, a importância de você estar fazendo bem, estar falando o bem, tá? Para a gente estar com a atmosfera dessa casa, a atmosfera espiritual, a egrégora dessa casa, muito elevada. Tá? Então, tem bastante coisinhas.
com a nossa evolução, então, do homem animal ao homem espiritual, a gente vai evoluindo, espiritualmente falando, e, proporcionalmente, essa sensibilidade espiritual também vai aumentando. O 5 é mediunidade de prova. Tá? Essa daqui toda a mediunidade que a gente vê assim mais assim visível mesmo, né? É uma mediunidade de prova. E uma vez você perguntou, Fabiana, sobre essas mediunidades que têm as manifestações. Por exemplo, o Zé Arigó. Alguém já viu aqueles filmes do Zé Arigó? Eu não cheguei a mandar para vocês, não, né? O espírito. Não, o espírito era de médico. E eu ia mandar, mas depois falei, não, acho que eu não vou mandar isso aqui, não. Tem duas versões, com as cirurgias e sem cirurgias. Ele não tinha, aparentemente, qualidade nenhuma de, assim como espírito, o Arigó. Um homem comum. Como diversos outros médiuns. Tá? Eles foram instrumentos utilizados por um outro espírito que, por uma consciência pesada do passado, mas não é só isso, né? Queria reparar o mal que fez. No caso do Dr. Fritz, mas tem diversos outros espíritos que fazem isso também. Fazendo um paralelo. Na época de Kardec, acho que nunca na história da humanidade tantos fenômenos espirituais ocorreram, principalmente na Europa. E se vocês forem ler aqui um livro, A História do Espiritismo, que o Araquém mencionou, do Arthur Conan Doyle, ele é aquele autor dos livros do Sherlock Holmes. O filho dele foi para a guerra, o filho dele morreu, enfim, ele se transtornou tudo, mas ele começou a estudar o espiritismo. Então tem muita coisa, tem muita informação ali que não tinha nada a ver com Kardec na França, sabe? Então na Inglaterra tinha muitos fenômenos, na França muitos fenômenos, na Alemanha, que eu lembro assim, tinha. Lembro de literatura. Que também tinha muitos fenômenos, né? Então, houve assim como que como não, foi um arranjo que esse é o momento da Terra para receber uma mensagem dessa, chamada o Consolador. Né? Consolador prometido. Tem uma doutrina consoladora. Então, muitos espíritos, eles surgiram naquele momento, para ninguém falar assim, ai, será que é verdade? Será que não é? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. O começo do século, nosso século passado, muitos médiuns vieram. Né? Eu não lembro o nome deles, lá no Nordeste, o cara levitava. Teve casos aí que aconteceram que a cama pegava fogo, uma menina, acho que no Centro-Oeste, não sei se era não lembro se era em Goiás, tá? Muitos médiuns ainda vieram com efeitos físicos, que é aquilo que chama atenção. No meu tempo de garoto, na TV, acho que o doutor Fritz, com o médium que ele incorporava, era programa de TV, ele fazia cirurgia espiritual ao vivo, sabe? Ao vivo, o cara cortando lá, o cara tirando um tumor. Mas isso aí dava certo, né? Hã? Era um médium mesmo que entendia disso, o médium não, do espírito, porque dava certo, né? Até o filme que fizeram agora igual mostrava tudo cortando. Dava certo,
e tinha uma equipe para isso, tá? E eu não digo o João de Deus também fez muita coisa assim. Foi pro lado errado, né? Foi para o lado errado. Foi para o lado errado. E o grande problema dos médiuns, coloquem isso na cabeça, é a vaidade, gente. É a vaidade. A pessoa vai no centro e fala assim, eu queria passar pelo encontro fraterno, mas eu só quero com a dona Sandra. Sabe? Porque a dona Sandra vai falar para ela, olha, está acontecendo, você está vendo isso. Então, é pés no chão, gente, pés no chão. A Tatiana, ela faz muitas psicografias. E eu tenho falado, faça psicografia em um ambiente controlado, faz, a gente vai avaliando para ela desenvolver, para ela melhorar a comunicação com esses espíritos que estão dando essas mensagens, né? Quem assistiu o filme do Divaldo Franco? Alguém assistiu? O que a médium falou para ele fazer com os escritos dele? Que ele queria fazer um livro. Não, escreve mais. Ele incentivava, ele não escreve, está melhorando, escreve. E aí, agora eu posso já mandar fazer um livro? Não, agora você queima. Agora você queima tudo isso. Tá? Agora você está bom para começar. Então, é um treino. Tá bom? Então, a mediunidade de prova, ela normalmente ocorre quando... vocês leram Os Mensageiros? Eu não vi o filme, mas não sei se no filme aparece essa orientação, essa explicação dos médiuns. Tá? Porque Os Mensageiros, quem que leu recentemente o livro Os Mensageiros foi a Thaís, né, tá? Fui eu. Tá. Então, não é nesse livro que ele fala dos médiuns que não tiveram um bom comportamento aqui na Terra? Isso mesmo. Então, muitos médiuns acabam cobrando, eles se esquecem, porque a ferramenta, vamos chamar, a ferramenta da mediunidade, ela é dada por um motivo, um deles é porque você pediu, olha, eu queria reparar o mal que eu fiz. Então, você vem e, numa determinada época da vida, a mediunidade aparece. Tá? Ele não via nada, de repente aparece. Não sei, quem sabe está no momento para vocês aparecer. Sabe que eu já vi casos até que depois de um acidente que afetou o cérebro, começou a aparecer. Isso há muitos anos eu ouvi falar. Tá? Essa mediunidade, ela pode ser, então, falar assim, tá bom, você vai nascer, e numa determinada época da sua vida, a gente vai tentar trabalhar com vocês, vou te orientar, você vai receber uma ferramenta para você praticar a caridade e fazer o bem para os outros. Legal, mas tem um livre-arbítrio. O cara pode seguir para o bem ou não. A decisão dele. Lei de Deus, gente, é assim. Deus não está dizendo que agora você vai morrer agora, ou isso vai acontecer assim. É um sistema que a nossa vida é função de nós mesmos. Tá? Nós tomamos as decisões. Ora, nós somos auxiliados em função das decisões que nós tomamos. Né? Mas a decisão é nossa. Então, a gente vem com uma mediunidade de prova. Vai ser uma prova, e vai ser um tipo assim de como um resgate. Lembra de falar assim, é um mundo de provas e expiações? Não vamos falar que a mediunidade é de expiação, quer dizer, pagar os pecados. Nada disso. Sofrer. A mediunidade não é para que a gente seja castigado. Isso é mais ou menos a expiação, né, que fala.
Ele está espiando os seus pecados, ele está pagando os seus pecados. Nem é bem assim. A gente não paga nada. É tudo aprendizado. Então, a gente vem com essa ferramenta e a gente vai ser provado. É isso mesmo que você quer? Vamos colocar em prática. A próxima vida dele vai ser maravilhosa. Mas aí ele falha, ele não usa a ferramenta como esse nosso amigo que nós conhecemos, o João de Deus, ele vai... Não é Deus que vai castigar. Ele mesmo está se castigando. Né? Ele contribuiu para esse negócio que ele entrou aí. Está preso ainda, né? Tá doente, né? Ah, não sei. E existe também uma mediunidade que é para a gente fazer o bem. Né? Vai ser uma prova, vai ser uma prova. Não é porque nós fizemos muita coisa errada, mas às vezes você fala, puxa vida, eu queria aproveitar melhor minha encarnação. Essa mediunidade, segundo, acho que o livro dos médiuns, eu não sei se aqui ele fala, ela é orgânica. Dá para entender? Ela não é espiritual. Antes da gente nascer, o nosso perispírito é ligeiramente modificado. Por isso fala que ela é orgânica. E está ligado a algum órgão aqui do nosso cérebro, coisa assim. E a gente nasce com essa capacidade, ou com a vidência. Aí, acho que na aula que vem nós vamos detalhar mais isso aqui. E, então, eu estou aqui eliminando um monte de mensagens e notas, mas você vê, eu estou bem, meu livro aqui está bem anotadinho. Fala isso, né, para vocês, mas eu não sei eu ler tudo isso aqui para vocês, não vai dar certo. Só valores mediúnicos. Isso está ligado ao nosso padrão, nossa tonalidade vibratória. Quanto mais elevação, quanto mais elevado, melhor vai ser o nosso trabalho mediúnico também. Os espíritos vão poder trabalhar conosco como parceiros. O Divaldo, quem trabalhou muito com o Divaldo foi Bezerra de Menezes. Diversas mensagens o Bezerra passava para ele. De diversas formas. Mas o Divaldo ele fez um trabalho maravilhoso, né? A própria média, próprio espírito que o acompanha deixou lá livros maravilhosos, né? Ligados à psicologia. Então, o Divaldo hoje dá uma mensagem. Ele não precisa mais que o Bezerra de Menezes dite a mensagem para ele, ou se incorpore nele para falar. Hoje o Divaldo tem tanto conhecimento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ele já sabe o que ele tem que falar. De tanto você ler, de estudar, de comparar, aprender, falar assim, olha, fala sobre esse assunto aqui, sobre a parábola tal. O cara que está bem estudado, que está bem elevado espiritualmente, ele vai se conectar, ele mesmo vai se conectar com aquele assunto que ele já falou, inclusive no passado. E não precisa mais que um espírito venha e fale por ele. Ele está falando das coisas que ele tem dentro dele. Sabe como chama isso? Animismo.
Então, se nós vamos falar de animismo, estou antecipando para vocês. O animismo é da alma. Tem muitos médiuns que são anímicos. Isso é bom ou é ruim? Depende. Pode levar o ego, pode. Não, ele pode dar uma mensagem que você pensa que é de um espírito e é dele mesmo e não é boa. Porque o Chico, ele sempre falava assim, sempre, né? Fazer uma pergunta. Segundo meu amigo Emmanuel, sempre ele falava dessa maneira, nunca ele falava que como era ele mesmo, Isso. a pessoa dele mesmo, sempre ele falava, olha, meu amigo me diz, os espíritos me dizem, então, assim, isso eu acho que tornava ele mais humilde, porque nunca era ele que dava opinião, ou ele tentava, né? É. Eu já não falo assim. Mas o Divaldo não fala assim, mas... Mas é que o Divaldo estudou muito também, né? Só que, lógico, o Chico é outro padrão assim, espiritual, na minha opinião, né? Mas o Divaldo também é uma referência para a gente, tá? Então, existem essas duas mediunidades. Nós vamos, nas nossas dadas de mão, em alguns momentos, nós vamos trabalhar com a sensibilidade mediúnica. Está muito ligado a essa a parte natural de nós. Mas, em alguns momentos, nós vamos começar a observar se alguém, por exemplo, está tendo essa condição de melhorar a sintonia com os espíritos que estão ao seu lado. Né? E, no começo, eu não vou fazer muito disso, não. Né? Eu quero vocês com uma base teórica razoável. Eu enfatizo muito a reforma íntima, enfatizo bastante os cuidados que cada um tem que ter no seu dia a dia. Ninguém é perfeito, mas a gente deve fazer o melhor possível. Né? Então, é isso daqui. É uma aula que, se fosse dar em detalhes, seria muito longa, cansativa, mas eu acredito ter passado para vocês o que eu achava importante. Na primeira aula foi bastante coisa, né? Foi? Tá bom.